Fala, comando! Pois bem, antes de mais nada, eu quero iniciar com a história, uma história que talvez você já tenha ouvido, mas uma história bacana, talvez não nesse contexto. Era um homem, ele tinha 2 filhos e o mais moço chegou para ele e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. E naquele momento o pai vendeu e dividiu para os 2 filhos. O mais moço, o mais jovem, ele se picou no meio do mundo, até ir num país muito, mas muito distante. E ali ele aproveitou tudo que havia para aproveitar no que tange as questões mundanas. Ele bebeu demais, ele ficou com várias mulheres, enfim. Ele acabou gastando todo o seu dinheiro. Até um ponto que aquela região estava passando um momento bem difícil e começaram a passar fome algumas pessoas. E ele, sem dinheiro, não sabia o que fazer, ele começou a bater de porta em porta pedindo emprego. Até que um homem o enviou para sua fazenda para que ele cuidasse dos porcos. E ali, num determinado momento, ele deu vontade de comer a comida dos porcos. E ali ele caiu em si, ele tomou consciência que até os empregados do pai estavam melhor do que ele. E o final da história, ele acaba caindo em si, ele tomou consciência, ele voltou para a casa do pai e o pai o recebeu de braços abertos. É a história do filho pródigo. Mas aí você pergunta, tá bom, Pedro Júnior, mas por que você está contando isso agora? Vamos lá. Eu estou numa busca para conhecer o verdadeiro eu, quem sou eu. Algumas pessoas se pegam no ter para depois ser. E eu creio que a gente precisa alicerçar. Buscar primeiro o reino dos céus que está dentro da gente e depois a gente alicerçar e começar a crescer. Eu tenho lido livros, lido Bíblia, fazendo alguns cursos e em uma das minhas atividades, que foi presencial e eu tinha que ler para algumas pessoas, eu comecei a gaguejar. Algo que há muito tempo eu passei por essa problemática. E é muito estranho porque se é para falar, para fazer vídeo, algo que também tinha um problema gigantesco, tinha uma trava, eu sanei. Mas a questão da leitura em pública, falada ali, é muito complicado para mim. Quando eu estou lendo em silêncio, tá tudo muito bem. E eu comecei a fazer uma retrospectiva. Eu lembrei do momento na faculdade que eu estava para apresentar um trabalho de direito de família. Fizeram aquela disposição bacana, a professora na frente, colocaram os alunos ali de lado. Preparei a aula no dia anterior, apresentei para minha prima em casa, e quando cheguei na faculdade, a única coisa que saiu foram as músicas que eu havia preparado. Tem até a música do Tita, família, família, papai, mamãe, eu lembro até hoje. Até os meninos brincaram comigo depois, né? Mais uma música, mais uma música. Enfim. Passado um pouco, eu comecei a fazer um pouco mais de reflexão e eu lembrei ali do momento onde esse bloqueio, essa trava começou. Eu morava na Bahia ainda, era criança, e foi um pessoal aqui de São Paulo visitar os parentes lá. E ali, 2 tios nossos, eles pediram que lêssemos ali. E ela leu de forma fluente, brilhante, e quando eu fui ler, gaguejei, um primo me chamou de burrão, e ali naquele momento, pronto, eu fiquei com um grande medo de falhar em público. E aí eu encontrei esse bloqueio. E quando a gente tem um bloqueio, lógico que alguns são fobias e a gente tem que ter um certo tato para cuidar, mas no meu caso eu resolvi enfrentar. Porque eu não tenho que ter medo, o medo que tem que ter medo de mim. E não tem nenhum problema em... E eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu falei, já sei. Há 3 anos eu recebi uma Bíblia de presente do meu amigo Arão. Eu lembrei que eu tinha uma promessa de comprar uma Bíblia para mim. E ele não tinha feito não concretizei, né? Não realizei essa promessa. E aí eu contando isso para ele, que eu iria comprar uma Bíblia, ele me deu uma de presente. E eu falei, uau, foi um presente incrível e maravilhoso. E de lá para cá eu venho feito algumas leituras diárias. E ela tem de veras transformado a minha vida. E eu falei, já sei. A partir do dia 1º/2, amanhã, eu irei todos os dias gravar um vídeo com um capítulo de Provérbios e jogar aqui no YouTube para as pessoas assistirem. Se ninguém assistir, é algo que eu preciso fazer para sanar, para enfrentar esse medo, para desbloquear, para destravar. Então é isso. Se porventura você puder dar um like, dar uma força aí pra gente, fazer a gente crescer. Provérbios tem história muito bacana, é Salomão que escreveu, né? Foi o homem mais sábio que passou na terra, um dos homens, ou o homem mais rico que passou, homem muito sábio. E quem sabe a leitura de Provérbios não possa sanar e ajudar outras pessoas a buscarem essa sabedoria. Então vamos lá? Se você quiser vir, venha,
vamos para frente. Se eu puder te aconselhar algo, se você tiver algo a resolver, enfrente as suas travas, o seu medo, e só assim a gente passa para o próximo nível. Eu creio que a gente tem que parar de viver de condição e viver de decisão. Então vamos para frente, que atrás vem gente e a gente não pode parar, porque foguete não dá ré. Viva com amor, viva com dedicação, um beijo, um abraço e até breve.